Bom, então eu vou iniciar aqui. Recording is on. Agora sim está gravando. Deixa eu iniciar aqui. Olha, eu vou fazer aqui a apresentação, mas se vocês tiverem alguma dúvida, se vocês quiserem, se discordarem de alguma coisa, ótimo, entendeu? Mas podem falar, né, à vontade, tá? Sem problema. Então, o que eu percebi quando eu queria mexer em arquivo IFC, mas não queria ficar tão preso a ferramentas tipo Solidity, tipo outras ferramentas de code checking. Eu queria poder mexer, entender o padrão IFC. Na verdade, eu fui obrigado a aprender sobre o padrão IFC, porque uma das provas de conceito que a gente fez é a parte de manutenção, então você precisa entender como essa informação é trocada. E, para mim, não é perfeito, mas é um padrão, ter um padrão neutro aberto para troca de informações, como o IFC, seria a melhor solução, né? Somente trabalhando na administração pública, onde você não pode dizer que você quer receber o formato de um jeito ou de outro. Vocês estão vendo a tela da apresentação? Então, né? Então, quais são os requisitos para a gente começar a mexer no IFC, de fato, com a linguagem Python, que é a proposta aqui dessa apresentação, né? Então, é um triângulo. Você precisa entender do IFC, né? Você precisa entender o formato IFC, como que os elementos se relacionam dentro do IFC. Você precisa entender de orientação a objetos, isso é verdade. Você precisa saber modelagem de dados de orientação a objetos. Quando a gente ouve falar em orientação a objetos, a gente pensa muito em programação, né? Mas, na verdade, você tem modelagem de dados orientada a objetos, né? Arquivos são gravados orientados a objetos. E você tem uma outra ponta desse triângulo, que é o que você vai utilizar para fazer isso. Então, você tendo conhecimento de FC, tendo conhecimento de orientação a objeto, que vai te facilitar a entender o relacionamento dos elementos no FC. Você ter uma ferramenta que pode muito bem ser um software, pode ser um software de visualização, né? Mas no nosso caso aqui, como a gente quer interagir bastante com o IFC, então é o Python com o IFC OpenShell, né? Então, o Python é uma linguagem de programação muito acessível, né? A curva de aprendizado dele é bem mais confortável, né, do que um aprendizado em C#, né, em outras linguagens. E isso facilita muito quem não vem do mundo da programação a entender o básico da programação para poder manipular esse arquivo. E o IFC OpenShell é a biblioteca, né, que foi criada, ela é open, né, ela é open source, ela é aberta, existe uma comunidade que trabalha em cima dela, uma comunidade muito pequena, mas ela é muito ativa, né, e são pacotes desenvolvidos para, como a gente fala, dar um parse no arquivo, né, para poder traduzir esse arquivo no formato IFC, para que você possa manipular essas informações. Então, o IFC ele é baseado num formato, né, ele vem num formato que é o STEP, né, que é um formato antigo, era muito utilizado na indústria, né, para desenvolvimento de produtos, e a ideia dele sempre foi agregar informação a um produto, né? Então, você começa o produto na sua concepção, e aí você vai desenvolvendo esse produto e vai agregando informação a ele durante todo o ciclo de vida. Então, ele é utilizado na indústria aeronáutica, ele é utilizado agora com o BIM, né, o IFC, ele é utilizado na indústria da construção civil, mas ele sempre foi utilizado pela NASA, pela indústria aeroviária, né? E se você começar a estudar o IFC, você vai começar a perceber que ele é um padrão bem antigo, né? Então, o formato que geralmente a gente conhece, eu não sei se vocês já abriram um arquivo IFC no Notepad, por exemplo, é esse que está aqui do lado esquerdo, então é o SPF, né, o Step Physical Format. Esse é o formato IFC, né? Então, cada linha ali é um registro que é numerado, tem um ID, né?
E ali tem um nome, aquele nome que tem primeiro ali, FC Property Single Value, por exemplo, é o nome da classe, né? É o nome da classe daquele objeto. E aí as informações do objeto. Então, e ele sempre faz dentro dos atributos dele, ele relaciona outros objetos. Vocês podem perceber ali que o objeto ali, esse objeto contador, eu vou chamar de objeto, né? Porque fica mais fácil quando a gente fala de orientação a objetos, então fica mais fácil. Então, você tem esse objeto aqui que é 87 e ele tem nos seus atributos outros objetos, né? Então, isso aqui é uma propriedade complexa, né? Que é do tipo é um color, né? Que ela é composta de 3 propriedades simples, que são essas aqui. Red, green, blue. Então, você vê que esse objeto relaciona-se aos outros objetos, se relaciona com os outros objetos. Então, é uma estrutura mais ou menos como a estrutura de um gráfico, né? E é um objeto que se relaciona com outros objetos. O STEP não é um único formato do IFC, né? O IFC, ele na verdade, ele é um esquema, ele é um padrão, né? O formato, ele pode ser outro, ele pode ser, no caso, o IFC XML, ou XML, né? Como quiser, que é um formato um pouco diferente, mas que traz a mesma informação. Você vê aqui, ó, IFC Complex Property, né? E aí eu tenho aqui, ele é composto de 3 single value, né? Então, só que se você reparar, qual é a diferença do IFC XML para o IFC em formato STEP? O IFC XML, ele é muito mais fácil de se entender, né? Uma pessoa, a gente diz que ele está escrito quase que numa linguagem natural, né? Você olha aqui, você consegue entender mais fácil. E aqui é mais para uma máquina entender. Mas observa como que o STEP é menor, a mesma informação está gravada aqui em 4 linhas, que não são tão extensas, né? Não tem muitos caracteres, e olha a quantidade de caracteres de linhas que eu preciso para guardar essa informação em XML, né? Então, eu acho que, embora o XML seja uma linguagem de marcação, né? Uma troca de arquivos muito utilizado na programação, ela, para o IFC, para um arquivo muito denso, né, muitos dados, eu acho que fica muito pesado. Então, o STEP ainda é um formato muito compacto, né? Eu acho que atende ainda, né? Existem ainda estudos para outros formatos, tipo HDF5, JSON, né? Mas eu acho que são coisas que ainda estão em desenvolvimento. O IFC no formato SPF e no formato XML é o que está sendo usado, né, no mercado. Até aqui alguma dúvida? Alguém quer falar alguma coisa? Não? Tá tudo bem? Vocês estão me ouvindo bem? Carlos, você está me ouvindo? Tô te ouvindo. É o Daniel Petrin, cara. Deixa eu te perguntar uma coisa. Oi, Daniel. Você disse que usava o IFC OpenShell para fazer um parse, né, do IFC para o Python. Isso é bidirecional? Você tira do IFC para virar para o Python e mexe no Python e volta para o IFC? Ele é uma biblioteca para te proporcionar acessar o IFC, né? Então, eu acho que é isso que você está querendo perguntar, você pode ler informações do IFC e você pode também gravar informações no IFC. É isso que você está querendo saber? Isso, exatamente. Isso, você pode, a gente vai mostrar, no finalzinho ali eu vou abrir vou mostrar para vocês como é que funciona o IFC OpenShell, e aí eu vou mostrar para vocês que dá para gravar informações no IFC. Né? Você grava, na verdade, em um outro arquivo, né? Você grava um arquivo cópia, mas você consegue gravar sim. Então, quando eu comecei a estudar o IFC, eu percebi que eu precisava entender, eu sou assim, eu preciso entender das coisas para poder manipular elas com segurança, né? Então, eu percebi que aquele formato STEP antigo e tal, ele está numa ISO chamada ISO 10303,
né? E o formato STEP tá na parte 21, e o esquema dele está na parte 11. Né? O que é o esquema? Existem duas coisas diferentes aqui. A gente tem um esquema e a gente tem os dados propriamente dito, né? O arquivo de instância. Então, do meu lado direito ali, eu tenho o meu arquivo de instância, né? Todos os meus objetos, né? Que estão no arquivo IFC, e do lado esquerdo eu tenho um esquema, ou seja, a regra do jogo, de que forma esses dados vão ser gravados, né? Então, perceba que aqui desse lado esquerdo, deixa eu ver se eu consigo apontar aqui, consigo. Você vê que, na verdade, aqui eu digo, esse entity aqui seria como se fosse a classe. Então, eu digo aqui, eu estou dizendo aqui que existe uma classe chamada IFC Property, né? E aí, quando você começa mas o que é Abstract Supertype of? E aí, o pessoal daqui que sabe programação, eles vão entender que isso aqui é uma classe abstrata, uma superclasse abstrata, né? E ela é superclasse abstrata dessas outras classes, que é IFC Complex Property e IFC Simple Property, né? Então, o IFC Complex Property, que é esse aqui, né? Ele é uma classe que é uma subclasse, no caso o Express chama de subtype, né? Mas é como se fosse uma subclasse dessa classe aqui. Então, isso aqui é orientação a objeto. Então, não tem como você começar a entender o esquema se você não souber um pouco de modelagem de dados de orientação a objeto. Não é difícil, é fácil, só que você precisa saber. Então, muitas pessoas, quando olham aí, começam a perceber essas coisas, falam assim, eu não estou entendendo nada, né? Você vai abrir lá a página da Building Smart, vai tentar entender o esquema deles, eles não vão te ensinar o que é orientação a objeto lá. Eles vão te mostrar toda a documentação deles, mas eles não vão te falar o que é orientação a objeto. Então, já é o primeiro degrau que você precisa transpor, né? Então, você olha assim, o que é classe, subclasse, abstrata, superclasse, o que diabo é isso, né? Então, aqui você também já começa a falar de herança, né? Por exemplo, aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês que cada propriedade dessa aqui, ó, exatamente na ordem que ela aparece no esquema, é a ordem que deve aparecer no teu arquivo de dados. Então, você vê que esse objeto aqui é dessa classe, e ele tem aqui, ó, um identificador, eu colo, e aqui um set, ou seja, uma coleção de valores, que são esses aqui, ó, são justamente os valores que compõem esse objeto, né? Aí esses outros valores aqui, esses outros valores ele herda da superclasse dele. Então, toda vez que você tem uma subclasse, ela herda atributos da sua superclasse, né? Então, mais uma vez, a gente está falando de herança. Isso é o quê? Isso é a modelagem orientada a objeto. Então, você precisa conhecer esses conceitos de herança, de polimorfismo, né? Todos esses conceitos iniciais, para você começar a entender o esquema do IFC, né? Então, você olha esse esquema aqui, se você souber disso, e se você souber a linguagem, né, que é Express, você começa a entender onde cada informação vai estar associada e de que forma ela vai aparecer, né? Então, por exemplo, aqui eu já estou falando de cardinalidade, que é um outro elemento da orientação a objeto, né? Eu estou falando aqui que é um set, ou seja, um tipo de coleção em que você tem no mínimo um e no máximo infinito, né? Você pode ter de 1 a infinitos elementos. No caso aqui nós temos 3, né? O que está dentro desses parênteses aqui separado por vírgula, é uma coleção de valores. E qual é o valor? O valor dele é um texto, é um número? Não, é um elemento da classe FC Property. Exatamente, a 84 é um elemento aqui, ó, da classe FC Property Single Value, né? Então, você precisa começar a entender um pouco dessa parte de modelagem orientada a objeto, aí você vê que não é difícil, né? Eu mostrei aqui, isso aqui, esse 1, 2 pontos, ponto de interrogação, significa que é no mínimo 1, no máximo 2, é cardinalidade, né? De relacionamentos. Então, você entendendo isso, você consegue olhar a documentação da Building Smart e entender melhor, né? E
esse relacionamento, vou dar um exemplo aqui de como são os relacionamentos dentro do arquivo IFC, né? Você tem um elemento ali, e você tem um tipo daquele elemento, né? Então, o IFC, ele possui é muito parecido com o Revit, quem trabalha com Revit, né? Você tem lá a instância e você tem o tipo, né? O type, né? Então, o IFC é a mesma coisa, você tem um elemento, né? Um IFC Object de uma classe qualquer, se for da classe IFC Wall, por exemplo, ele é uma parede, se for da classe IFC Door, ele é uma porta, e você tem um IFC Type Object, né? Que é o tipo daquela porta, o tipo daquela parede. De que forma eu relaciono esses dois elementos dentro do arquivo IFC? Através de um outro elemento, que é um elemento de relacionamento. Todos aqueles elementos da classe IFC Rel alguma coisa, que é da classe, são todos subclasses da classe IFC Relationships, né? Então, tem Rel Aggregate, Rel Defines, né? Tudo aquilo ali são objetos que servem apenas para relacionar dois elementos. Então, ele, na verdade, ele aponta para os dois elementos. A mesma coisa as propriedades. As propriedades são também um outro objeto. Então, um elemento só, ele tem vários objetos de relacionamento. Cada um deles dá um tipo de semântica, né, para o elemento. Então, um vai dizer qual é o tipo, vai apontar o tipo, o outro vai dizer quais são as propriedades do elemento. E você pode ter mais, né? Então, você pode ter esse mesmo elemento de relacionamento apontando para outras propriedades, um property set, né? Então, o tipo do elemento sendo relacionado com outros elementos. Então, você percebe que é bem uma estrutura de grafo mesmo, né? Então, e o que é legal nisso? É legal que você consegue agregar informação a esses arquivos. Digamos que ele está ainda num produto na sua fase inicial, na sua fase de concepção. Ele se desenvolveu um pouco mais esse produto, então eu vou agregar informação a ele. Então você pega uma outra informação, né, também naquele formato, né, usando aquele mesmo esquema, e você relaciona ela. Então, você vai agregando informações ao IFC, né? É por isso que, às vezes, eu digo, o IFC ele foi feito para você ir colocando informações dentro do IFC. Você agregando informações conforme o ciclo de vida dele. A gente sabe que, por exemplo, o empreendimento ele vai tendo muito mais informações, ele vai agregando informação, vai alterando informações daquele modelo. E o IFC, o esquema permite que você coloque todas essas informações. Não é só aquele modelo geométrico que a gente vê, tem muita informação, informação de classificação, e tem um lugar para cada informação. Não é em qualquer lugar, né? Então, por exemplo, as propriedades de quantificação, elas têm um lugar próprio para ficar lá, né? Que são os basic quantities, né? Os quantity sets. Os property sets têm os property sets. A classificação, muito embora a gente coloque isso às vezes num parâmetro, o esquema IFC possui toda uma série de classes para receber informações de classificação, né? Inclusive, qual é a classificação que está sendo usada, qual é a data daquela classificação, para não ter esse erro de pegar uma classificação que mudou o sistema de classificação. Então, eu peguei uma classificação antiga, mas esse número não está batendo. Então, existe um lugar para você colocar a data, né? Então, tem todo um esquema montado para que você coloque a informação no lugar certo, né? E ele foi feito para isso, para agregar essa informação. O que acontece, que eu vejo acontecer, é que, como você trabalha com vários softwares proprietários, muitas dessas informações ficam no banco de dados dos softwares proprietários, né? Então, ali não passa essa informação, né? Então, o máximo que você consegue tirar são relatórios, e aí você volta àquela ideia de ficar com uma informação em papel, né? Informação não centralizada, né? Distribuída. Então, o BIM acaba se perdendo, aquela ideia de integração. Mas aí eu tenho tudo isso no banco de dados na nuvem. Tá, mas e se você migrar de um software proprietário, de um sistema proprietário para outro, né? E quem não tem condições de trabalhar com um sistema do mesmo fabricante em todo o ciclo de vida, né? Então, de que forma que você vai ficar agregando essas informações, né? Então,
Uma das coisas, por exemplo, que a programação Python permite é que você agregue essas informações ao arquivo IFC. Ah, da onde? Essa informação pode estar em qualquer lugar, ela pode estar num banco de dados, pode estar numa planilha em Excel. Você lê essa planilha e você agrega essa informação dentro do seu IFC. Então, mas o arquivo vai ficar muito grande. Eu concordo, sim, o arquivo pode ficar muito grande, então vai depender muito do uso que você tem, muito da informação que você vai agregar ou não, né? Quais informações realmente são vitais, são importantes, até que ponto o seu objetivo lá do seu negócio, da tua organização, tu precisas realmente que essa informação precise ficar segura num formato padrão e neutro, entendeu? Então, por exemplo, quem trabalha com defesa, eu trabalho com aeronáutica, eu conheço gente que trabalha com exército, quem trabalha com defesa, às vezes, tem esse problema até de usar nuvem, né? Então, é preciso que algumas informações elas fiquem realmente agregadas no arquivo, mesmo que o arquivo fique enorme, entendeu? Então, depende muito do modelo de negócio. Então, voltando lá para o nosso arquivo IFC, vamos ver, então, vendo ali que cada uma daquelas informações, elas são relacionadas, né? Então, eu tenho ali o meu IFC Complex Property, e ele está relacionado com várias informações, a gente começa a tentar compreender como que essas informações estão dentro do meu arquivo. E é claro que olhar isso num notepad, né, é meio complicado, né? Você começa a ficar, mas aquele color ali, qual é o atributo? Então, eu vou lá verificar e tal. É meio complicado. Você teria que ter, por exemplo, sempre esse esquema aqui do teu lado, né, para saber quem é quem, né? Então, o primeiro atributo é um name. De que tipo? Do tipo IFC Identifier, ou seja, é um tipo que é utilizado para identificação, né? É uma coisa única, um texto único, né? Ele tem propriedades. A propriedade é uma coleção de no mínimo um, no máximo vários elementos da classe IFC Property. E aqui, eu não vou nem falar disso aqui, gente, que são as regras, né? Mas você tem regras também, ou seja, o esquema te diz, você não pode colocar qualquer valor, né? Esses valores, eles precisam obedecer aqui certas regras. Aqui, por exemplo, é uma função, né, que diz que ele tem que ter IFC Unique Property Name, tem que ter um nome único, a propriedade, ou seja, você não pode ter propriedade com nomes repetidos, né, duplicados. Fica mais fácil quando você olha esse mesmo esquema aqui num formato gráfico. E o Express, ele possui o formato gráfico, que é o Express-D, né? Dentro da documentação dele, na ISO 10303, parte 11, você vai ver essa informação aqui, que é um formato, não é igual ao ML, é parecido, mas não é igual, onde mostra aqui para você que você tem essa classe aqui, essa classe tem um atributo que menciona um objeto dessa outra classe, e essa outra classe aqui, tem essa linha mais grossa, significa que ela é uma superclasse dessa classe, e ela tem um outro atributo chamado username, que é do tipo IFC Identifier. Então, você olhando aqui, você consegue ter uma compreensão um pouco melhor, né? Mesmo assim, aprender IFC olhando essa documentação, mesmo assim, fica um pouco complexo, né? Então, na página da Building Smart, eles facilitaram um pouquinho essa coisa para a gente. Então, ele vai mostrando aqui, por exemplo, isso aqui é a mesma informação do esquema do IFC Complex Property, né? Então, eu tenho aqui o IFC Complex Property e eu tenho aqui os atributos dele. Mas ele herda esses dois atributos aqui, que é da classe IFC Property, que também herda informações da classe IFC Property Abstract, ou seja, aqui ele já mostra toda a minha árvore de hierarquia, né, de herança. E aqui também eu tenho, é uma coleção de valores, né, de no mínimo um, de no máximo infinito. Aqui ele te dá uma explicação do que é cada atributo, do que recebe cada atributo. Então, é uma parte da documentação, todas as documentações das classes, elas têm essa explanação. Outro também não sei se vocês já viram, se já entraram na página da Building Smart para ver a documentação, mas possui também esse diagrama aqui, que é bem mais simples também,
você vê aqui, aqui ele já mostra as classes e os seus relacionamentos, né? Então, um objeto da classe IFC Context, por exemplo, ele tem aqui, você lembra que eu falei do elemento, do tipo do elemento? Ele tem aqui um elemento chamado IFC Rel Declares, que é, como é IFC Rel, ele serve apenas para fazer um relacionamento. Então, ele tem dois atributos, ele tem alguns atributos, né? E tem dois atributos principais, um para apontar qual é o contexto e outro para apontar qual é o elemento que está relacionado com aquele contexto. E repara que aqui ele aponta para mais de um elemento e aqui ele aponta para um elemento. Então, é através desses diagramas que você vai entendendo o relacionamento, né? Existem ferramentas que facilitam esse entendimento. Uma delas é o da XBeam, né? O XBeam Explorer, também é um open source, né? É um pacote também, o XBeam Toolkit é um pacote, só que escrito em C#, né? Para quem utiliza a linguagem C#, ele é um pacote para passear também IFC, você consegue desenvolver softwares, né? Que consegue trabalhar com IFC, se você utiliza a linguagem C#. E ele tem um XBeam Explorer que é um visualizador, como muitos visualizadores de IFC. A diferença dele é que ele possui aqui, ó, quando ele tem a árvore aqui dos elementos, né, com relacionamentos também hierárquico aqui, espacial, né, dos elementos. E quando você clica num elemento, ele te mostra aqui as propriedades, exatamente os atributos na ordem do esquema. E com o nome exatamente como está no esquema. Então, ele não mascara esse nome com outro nome, né? Ele bota aqui exatamente os nomes. E depois a gente vai ver que... Eu vou explicar um pouquinho sobre relações inversas. E aí você vai ver que ele define aqui as relações inversas. E isso é muito importante, né? Para quem... então, você não conhece... É meio que impossível conhecer. Eu, por exemplo, eu acho meio difícil, né? Talvez algumas pessoas assim fora do normal, tipo o Edivânio, o Roda, né, algumas pessoas assim extraordinárias conheçam todas as classes de IFC, mas eu, por exemplo, ainda acho que eu sei 25% só delas. E então, você às vezes precisa ver a documentação, e às vezes você olhando aqui, você não precisa ver a documentação, você sabe, esse atributo aqui é atributo name, esse aqui é o nome da relação inversa, então fica mais fácil. Quando você clica aqui, ele já te dá o ID do arquivo, né? Então, é o número mesmo do que está lá no arquivo IFC. Então, quando você clica aqui, ele já vai para o elemento e vai para elementos de relacionamento, que muitas vezes são elementos que você não tem acesso no Solibri, né? Você só clica nos elementos modelados do Solibri, as propriedades e tal. E aqui não, aqui você vai abrir elementos que são elementos de relacionamento. Eu vou abrir aqui um arquivo para vocês verem depois. Outro arquivo bom, que poucas pessoas conhecem, não sei se vocês conhecem, é o IFC Kick Browser, né? Ele está disponível para baixar, ele é gratuito. E o legal dele ele é tipo um notepad, ele é bem simples, só que o difícil de você olhar quando você precisa ver um arquivo IFC, é que você está vendo um elemento aqui que está mencionando um elemento que está lá na linha 1240. Aí você vai lá para a minha linha 1240 e fala assim, não, esse aqui agora está apontando para um cara da 114. Aí tu volta para 114 aqui. E esse aqui não, esse aqui você clica no elemento e ele te mostra os relacionamentos todos dele aqui embaixo. Ele faz uma árvore, né, de relacionamentos. Então, se esse aqui está apontando para o 96, ele já abre o 96 aqui. Então, ele não segue a ordem que está no arquivo, né? Ele segue a ordem de relacionamento. Então, às vezes, você quer fazer uma consulta rápida, como eu já fiz, às vezes eu queria mexer numa coordenada no arquivo IFC. Isso é uma coisa que o pessoal tem medo, né, de mexer em coordenada. E aí eu queria só saber o relacionamento dele ali, então eu fui aqui e mexi rapidinho. Ele não permite editar, mas ele permite que você visualize e aí ache, assim, os relacionamentos dele de forma mais fácil, né? Até agora tudo bem? Alguém tem alguma pergunta? Tem alguém dormindo? Tá muito chato? Tá ótimo, Carlos. Tá ótimo. Segue lá. Bom, eu ia... Carlos. Oi. Boa noite, Carlos. Boa noite. Carlos. Oi, boa noite. Boa noite. Ari.
Eu coloquei 2 questões lá no chat para você. Tudo bom? Opa, eu nem vi o chat, que a gente está fazendo aqui a apresentação, a gente não vê o chat. E, ó, o Roda tá aqui, cara. Olha lá, tá vendo? Tô vendo aqui. Deixa eu ver aqui. Eu coloquei 2. Uma sobre o diagrama ExpressGym. Isso. Se você conhece alguma ferramenta open source, né, para desenhar diagramas ExpressGym, ou se você acha melhor usar a abordagem do diagrama de entidade e relacionamento de orientação a objetos. O que você acha melhor? Olha, eu soube até que o IFC 5, né, eu não sei, talvez o IFC 5 e tal, que eles iam passar a adotar o ML, né? Que para mim seria ótimo, porque você até democratiza mais, porque são poucas pessoas que conhecem o ExpressD, né? E de fato fica um pouco mais padronizado, né? O ML é perfeito. Mas o ExpressD, ele realmente é melhor para o formato STEP, entendeu? Ele realmente é mais compactado ali no formato STEP. A única ferramenta que eu conheço, que eu procurei algumas, a única ferramenta que eu achei capaz de modelar, que tem já os elementos todos para isso, é o Draw, é o eDraw. O eDraw, não sei se vocês conhecem. eDraw, né? E-D-R-A-W. Né? O eDraw, ele tem a parte de Express, entendeu? Opa, só vou, acho que tentar ajudar um pouco na pergunta aí. Meu nome é Sérgio. Para quem está querendo, acho que desenvolver, tem a ferramenta da Building Smart AFC Doc, que é a ferramenta que eles usam para fazer os MVD. E nele você consegue criar basicamente o programa que eles usam para criar a documentação do IFC. É verdade, então, tem um IFC Docs ali. IFC Docs. É uma ferramenta da Building Smart, na verdade, para você criar MVD, né? Isso. E aí você acaba podendo não só criar esses diagramas de XPDs, como também aqueles outros que eu mostrei ali, né? Cria toda a documentação, tanto o esquema, XML, quanto os ExpressG, e também aquele outro que você mostrou eu esqueci o nome agora, que é o diagrama. Que é o Express na forma formal dele, né? Isso, que tem os boxes que são os quadradinhos que são com o topo preto. Isso. Eu até esqueci. Isso. Deixa eu ver aqui. Na verdade, são esses aqui, ó, quer ver? Só uma contribuição, o próprio FCDoc ele também já gera em UML uma visualização. Também. Só que a Build Smart ela está descontinuando, então não está nem o site mais disponível. Eu acho que tem versão no GitHub da ferramenta. Caso não tenha, acho que eu tenho salvo, porque eu usei também alguns tempos. E então, caso alguém precisar da instalação, eu posso disponibilizar daí depois. Ô, Carlos, tudo bom? Opa, tudo bom. Eu só não estou vendo quem está falando aí. É o Thomas que está falando. Eu acho que você não me conhece. Deixa eu te fazer uma pergunta. Há um tempo atrás, eu vi você postando uma shell que você fez lá pro Beam Vision. Você ainda está desenvolvendo algo nesse sentido ou largou de mão, tá mais na parte de, usando aí, agora que eu vi, você está usando o Anaconda e o Jupyter Notebook, desistiu lá do Beam Vision? Rapaz, eu gostei muito daquilo do Beam Vision, quando eu vi era um software bem aberto, né? E quando eu percebi que dava para fazer plugin, eu falei, pô, é tudo que eu quero, né? Só que, sabe que eu não consegui mais entrar no site deles, cara? Meu computador simplesmente não deixou entrar mais no site dos caras, eu tive que reformatar minha máquina e não consegui mais baixar o Beam Vision. Eu acho que não é só o teu, não. O meu também eu não consigo. Pois é, eu não sei o que aconteceu. Eu também não estou conseguindo. Há bastante tempo. Pois é, isso aqui, o BeamVisio, ele é ótimo, ele é excelente, né? Você faz um negócio nele que é muito bacana, que é você
Você mexe nos slidezinhos assim, ele muda os pavimentos assim, né? Ele separa os pavimentos assim, muito bacana aquilo ali. Eu não vi assim, software nenhum de visualização. Tá aí uma ferramenta que deixaram, né? Eu não sei o que aconteceu, eu sei que eu não consigo mais entrar. Aí eu acabei desistindo, né? E aí quando eu descobri, e aí eu vou falar com vocês depois, vou mostrar para vocês, eu descobri que através do Jupyter Notebook a gente consegue fazer muita coisa, também usando uma outra biblioteca chamada do Python ACC, né, que é Open Cascade, você consegue visualizar, né? Aí eu comecei a analisar para ver até que ponto eu queria trabalhar na parte visual, né? Porque eu acho que a parte visual, você tem muito software, você tem agora o Blender, por exemplo, que tem um add-on, que é o Blender Beam, né? Que é o Dion, que fez, inclusive, eles ganharam, o FC OpenShell ganhou o prêmio da Building Smart, né? Junto com o Blender Beam. E é muito bom, realmente, para quem eu já pude testar, assim, de abrir IFC, é uma ferramenta que você tem acesso a tudo ali. Você pode mudar uma classe IFC de uma parede, se quiser, entendeu? Então, eu acho assim, bastante poderoso. Então, eu acho que a parte visual, assim, eu acho que você consegue resolver com outros softwares. Eu tenho uma inclinação mais para a questão de análise de dados, né, do IFC, e de possivelmente querer agregar alguma informação ou não. Então, para isso, o IFC OpenShell ele facilita bastante. Mais alguma pergunta, gente? Eu tenho, legal. Carlos. Oi. Pois não. Você comentou, né, desde o início da sua palestra, sobre a questão aí do open source, né? Como que você vê o uso efetivo, né, de ferramentas open source, né? Porque o que acontece, né? Por trás de uma ferramenta open source, você não tem uma empresa de software, né? Você depende de uma comunidade, de um engajamento de uma comunidade de desenvolvimento para ficar dando manutenção, né, no software. Como é que você vê isso? Olha, eu não sei exatamente como isso vai ficar no futuro, mas eu vejo que eu tinha um pensamento antes, eu achava assim, qual era o meu pensamento antes? Open source nunca vai substituir uma ferramenta proprietária, porque você vai botar uma ferramenta em produção, que tem que ser escalonável, que precisa de um suporte, uma manutenção, você vai confiar todos os seus arquivos naquela ferramenta, então você precisa que realmente seja uma empresa com financiamento, para ela ter financiamento naquilo, ela precisa ganhar dinheiro, tem que ter, né? Então, eu achava que o open source, ele pega uma fatia do mercado ali para algumas coisas e ele não quer substituir. Só que se você pegar o Blender, por exemplo, o Blender é uma ferramenta open source que hoje em dia ela é patrocinada por várias empresas de games, empresas grandes, entendeu? E tornou-se e a comunidade ela é muito grande, Então, eu não sei até que ponto essa questão do open source, e você vê também a Microsoft hoje em dia se inclinando muito para a questão do open, né? Então, eu não sei aonde que isso vai chegar, assim. Sinceramente, eu não sei. Eu acho ainda hoje que você precisa das ferramentas proprietárias, ainda mais quem tem, falando agora de empresa, né? Mas eu acho legal o open source te dar a possibilidade de um escritório pequeno de arquitetura, por exemplo, com 4 ou 5 arquitetos, poder participar de uma licitação, podendo fazer aquilo no Vectorworks, fazer aquilo no SketchUp e exportar em FC, e ele poder participar de uma licitação, de um projeto, entendeu? Eu acho bacana isso. Então, eu acho que tem lugar para todo mundo, né? E acho que democratiza um pouquinho mais. O que eu realmente não vejo com bons olhos é monopólio, né? Então, quando eu vejo monopólio, assim, isso atrapalha muito o mercado, né? Mas eu acho que eu não acho que o open source vai
substituir exatamente por essas questões que você falou aí, professor. Ô, Carlos. Fábio Sato. Tem esse aspecto aí, né? Eu concordo contigo. Tem esse aspecto é extremamente relevante. Sim, com certeza. Oi, Sato. Tudo bom? Então, em relação a esse negócio do open source, a minha dúvida também é, por exemplo, no caso de você sofrer uma ação jurídica por algum problema do software, né? Sei lá. Tá? Por exemplo, você, por alguma brecha do software, ter o projeto roubado, alguma coisa assim, né? Você não tem ninguém para processar, você vai pagar a conta sozinho, né? É verdade, você não tem uma segurança, assim, contratual, né? A verdade é essa, né? Você não tem um contrato, né, de utilização, então você não tem uma segurança. Quando a gente está falando de desktop, é até um pouco mais tranquilo, embora não quer dizer que ele não esteja pegando informação tua no desktop, né? Mas eu vou te falar que nem as empresas tipo Autodesk, ou empresas grandes assim, te garantem muita proteção, não, sabe? Então, mas você tem uma entidade jurídica para processar, pelo menos. Você tem, mas eu não sei se vai se vai adiantar muito, né? Então, por exemplo, às vezes você chega numa empresa dessa e fala assim, tá bom, eu tenho todo o meu legado aí na tua nuvem. Você me garante que eu consigo tirar tudo de um dia para o outro? O cara vai falar, não é bem assim, eu não consigo e tal. Então, até que ponto você também não fica refém, né? De uma empresa dessas, né? Então, mesmo processando, você já levou o prejuízo, né? Para mim, particularmente, não agrada a ideia de não ter com quem reclamar. Sim, por um problema. É uma comunidade. Um prejuízo. É verdade. Não só isso, como a questão da manutenção também, né? Deu um problema ali que você não consegue, mudou uma versão, né? E aí você fica esperando a comunidade. Do projeto, né? Você não tem para quem reclamar, né, cara? Mudou uma versão e você tem ali que, dependendo da comunidade, para a comunidade fazer uma atualização, né? Então, na verdade, o open source ele funciona, mas ele funciona se você tem uma comunidade muito, muito integrada, né? Que não vai desaparecer amanhã. Porque quando você tem um Autodesk da vida, por exemplo, você tem toda uma pressão do mercado em cima e ela vai precisar resolver aquilo ali. Ela vai resolver porque ela tem investimento para isso, né? E uma comunidade não, né? Uma comunidade, o cara tá lá e a hora que der para ele fazer, ele faz, né? Eu acho que isso é muito relativo também, né? Depende muito. Mas é uma questão bem interessante para se discutir, né? Outra coisa que eu achei interessante da sua apresentação, não sei se já terminou. Não, ainda tem. Não sei, a não ser que vocês queiram que ela termine, né? Não. Mas assim, que eu acho assim, eu entendi, eu aprendi, que nem eu comentei aí, né? Lembrando meus tempos de assembly, né? Porque basicamente a estrutura não muda muito, é só organização de dados, né? Só que assim, eu continuo enxergando o IFC como, assim, dominar o IFC é uma coisa para poucos. Não é uma coisa que todo escritório vai ter um cara que manja bem de IFC, né? Então, eu enxergo que o mercado, de algum jeito, vai ter que bolar uma interface amigável. É que nem falar assim, não, todo mundo programa em Assembly. Não, vamos usar C, vamos usar, né? Vamos usar Python em vez de C, porque é mais simples. Ninguém quer voltar para o Assembly. Então, eu enxergo o IFC como se fosse um Assembly, um negócio extremamente complexo, que demanda muito estudo para entender quanto tempo você está estudando, né? Mas, por exemplo, o arquiteto não vai poder gastar esse tempo porque ele precisa projetar, né? Eu estava tendo essa discussão outro dia, estava conversando sobre isso com o Rogério, né? E é um negócio bem interessante isso, né? Porque, por exemplo, agora você está vendo muito a parte da programação visual, do design generativo, né? E as empresas estão exigindo demais agora isso aí, as pessoas estão bastante interessadas. Mas você percebe que numa turma assim de design generativo tem muita gente que fica meio perdida, não porque não tem a capacidade de acompanhar, mas porque nunca viu aquilo ali, seja na graduação, seja, entendeu? Nunca viu certas questões de programação, né?
de algoritmo. E aí a pessoa fica meio perdida e tal. Eu acho que é uma mudança que ela vai acabar acontecendo no profissional. Isso aconteceu na época da prancheta para o CAD, né? Muita gente na época falou assim, mas o cara não vai conseguir, o cara não entende de computador, como é que o cara é projetista, ele desenha na prancheta, como é que ele vai passar? E hoje em dia o computador é uma coisa um pouco mais fácil, né? Até uma criança mexe no computador. Então, eu acredito que essa transformação, ela tende a acontecer. Essa questão da programação é uma coisa que Barack Obama já falava, né, que programação tinha que ser ensinada na escola, para criança, né, para que isso não fique... Porque isso está cada vez mais no nosso dia a dia, né? Análise de dados, né? Hoje em dia a gente pega uma planilha de Excel, tem que analisar dados ali, se você souber, tem que saber um pouco de análise de dados para poder trabalhar com ela, né? Então, eu acho que, como a gente está vivendo essa disrupção agora, vai ter esse problema, né? Para mim, a solução é que o IFC comece a ter um formato um pouco mais amigável, né? Eu acho que a tentativa do XML foi isso, mas para mim não funcionou por causa do tamanho, mas eu acho que o JSON é bem interessante. No entanto, só o formato do arquivo não adianta, você precisa mexer no esquema. Então, talvez o IFC sair do esquema Express e passar para um esquema orientado a objeto, mas um pouco mais fácil, né? Talvez seja a solução, mas eu não vejo uma solução muito fácil, porque é uma coisa complexa mesmo. Você dá semântica a um arquivo de dados, é bem complexo, não é fácil. Eu tenho uma visão, né, que isso aí deveria adotar uma sistemática muito parecida com o Google Translator, né? Não sei se você sabe como o Google Translator funciona. Ele tem uma língua que só o computador entende, né? E aí ele tem um tradutor de cada língua para essa língua. Então ele faz, quando você quer transferir de português para inglês, ele transfere português para essa língua, que ninguém sabe qual é, e depois dessa língua para o inglês. Então ele só tem que desenvolver um tradutor bidirecional para cada idioma. Não precisa fazer a relação entre cada software, né? E eu entendo que o conceito do IFC é justamente esse. É ser um Esperanto, né? Como se fosse um Esperanto, que todo mundo, se falar o Esperanto, o outro consegue entender. Exatamente. Essa é a ideia. Só que isso deveria ser feito de uma maneira em que, por exemplo, aí mais para frente, né? Um banco de dados eventualmente na nuvem, e eu, com o software que eu quiser, eu acesso o banco de dados e eu enxergo o que eu quiser, independente se o outro projetista exportou ou não aquela informação. Isso eu acho uma grande deficiência do IFC, porque se o cara não exportar o que eu preciso, eu não tenho, mesmo estando no modelo dele. O ideal é que a gente não precisasse entender de IFC, né? É que fosse uma coisa que funcionasse tipo Power BI, né? As coisas, você relaciona lá, as coisas funcionam lá dentro e você não está vendo como elas se relacionam, né? O ideal é que fosse assim, mas é tão difícil a indústria chegar num padrão assim, né? Que todo mundo trabalhe junto, você integrar dessa forma com vários formatos proprietários é tão difícil, cara, que eu não sei, eu acho que ainda vai perdurar durante muito tempo, assim, esse lance de formato padrão aberto. Mas o ideal seria exatamente o que você está falando, sabe? Seria eu estar na nuvem assim, estar arrastando as coisas e a forma como ele está se comunicando lá dentro é uma coisa dele. Não me interessa. Seria como se fosse uma web semântica ali dele, entendeu? Carlos. Seria bem interessante. Posso fazer um comentário? Pode sim. Só meu ponto de vista, às vezes a gente esquece de alguns detalhes em relação à interoperabilidade e quer embutir todo esse peso em cima do FC. Eu acho que o grande lance que a BuildSmart conseguiu nesse intuito foi não se prender somente a um sistema de dados. Então, ela subdivide isso em 3 pilares. Que é o meio de como essa informação é trocada, que é o IFC, a parte de processos, que é tratada por um outro padrão, outros métodos, e também a parte de
tradução, né, do que vai ser exportado no IFC para as línguas, né, locais. Então, esses 3 pilares, que foram a grande sacada que eu vejo da Build Smart, que conseguiu separar digamos, a parte de especialistas de processo, né, quem conhece o funcionamento de um projeto, de uma construção, de uma obra, da implementação disso em software. Então, o IFC, ele isoladamente, ele não atende toda a questão da interoperabilidade, ele provê uma forma de troca de informação, mas quem determina como é trocada essa informação acaba sendo os especialistas, né, que não precisam entender de programação, de dados, mas especialistas de domínio. Então, juntando essas 3 partes, né, que conseguimos obter uma interoperabilidade consistente. Então, entendo também, como o Fábio comentou, não temos que exigir que um arquiteto, um profissional, um especialista de domínio tenha conhecimento do IFC, mas com base na informação que eles definem, a necessidade deles, os requisitos, que são criados, são implementados as versões, digamos, né, do IFC. Perfeito, que é o IFD, o IDM, o IFC, o IFD e o IDM, né? Sim, exato. Exato. É perfeito. Eu vou continuar aqui, eu sei que é um assunto bem bacana para a gente discutir, que a gente sempre discutiu via WhatsApp, né? E agora a gente está tendo a oportunidade de discutir isso pessoalmente, bem bacana isso. Eu ia parar aqui para falar sobre o Júpiter e o Anaconda, mas eu vou falar depois. Excelente, precisa ter mais. A gente precisa fazer mais encontros desses, né? A verdade é essa. A gente troca muita informação. Você vê quanta gente boa está aqui. Você vê quanta gente boa está junto no mesmo lugar. Está o Sato, está o professor Ari, está o Alex Roda aí. Pô, tem tanta gente boa aqui. Oportunidade dessa realmente é imperdível. Bom, deixa eu continuar aqui, falar sobre uma coisa aqui que eu acho que é bastante importante para quem quer entender os relacionamentos dentro do IFC, né? Que eu estou pegando aqui um exemplo, né, que é o relacionamento, por exemplo, de uma construção, que é o IFC Building, né, com o Building Story, que é o pavimento. Né? Então, o IFC Building ele é composto de vários IFC Building Stories. Então, ele tem uma relação de agregação, né? E quem faria essa relação de agregação, né, por exemplo, no caso, se fosse um ML, né, eu teria aqui uma linhazinha aqui, um triângulozinho, né, que é esse aqui. Então, existe uma relação de agregação. Dentro do IFC, quem faria essa relação é um outro objeto da classe IFC Real Aggregates, né, que ele faz essa relação de agregação, e aí ele sempre vai apontar para a construção. No caso, ele não serve só para isso, mas esse exemplo que eu estou dando, ele tá apontando para a construção através de um atributo chamado Relating Object, e apontando para o Building Story através de uma coleção, né, de elementos chamada Related Object, né? E aqui no ExpressJS, sempre a bolinha tá do lado de quem está dentro do atributo. Então, esse atributo aqui é desse elemento e contém um elemento dessa classe. Então, é dessa forma que você consegue fazer uma relação entre o IFC Building e o IFC Building Story. Isso aparece mais ou menos assim, como está ali embaixo, não sei se está todo mundo vendo. Então, tem ali ó, um registro 128, né, ID 128, IFC Building, e tem lá o Building Story, um dos Building Stories dele, né, que é o 139, e você tem aqui o IFC Real Aggregate. Né, você tem aqui, ó, 128, né, é o que ele está apontando para o Building, e aqui todos os outros elementos que são Building Story. São vários pavimentos que tem nessa construção. Então, se você analisar de direito, é mais ou menos isso aqui que acontece, né? Ele está apontando, ele tem um atributo ali que ele aponta para o building e para o building story. Repara que eu não tenho uma relação direta aqui desse registro IFC Building com o IFC Building Story. Quer dizer, eu não tenho esse número 139 em nenhum atributo aqui do IFC Building. Nem o número 128, né, o ID 128 aqui nesses atributos. Então, se eu pegar só esse elemento aqui, não basta
para que eu descubra de que construção ele faz parte. Eu teria que achar esse elemento aqui que faz essa relação. Né? Então, eu teria que, se eu achei esse cara aqui no meu arquivo 139, que é o IFC Building Story, eu quero saber qual é a construção. Você sabe que no IFC você pode ter vários IFC Buildings, né, dentro do IFC. Então, qual é o IFC Building onde esse cara está relacionado, né? Esse pavimento está relacionado. Eu vou ter que procurar um IFC Real Aggregate, quer dizer, eu já tenho que saber que é esse relacionamento, aonde ele menciona ele, e aí aqui eu vou achar ele. Então, procurar isso no arquivo IFC é extremamente trabalhoso. Né? Então, isso também no esquema não aparece, né? Então, eu tenho lá o IFC Real Aggregate, e tenho aqui no esquema dizendo que ele tá lá relacionado Relating Object e Related Objects, né? Quer dizer, está relacionando um IFC Building com um IFC Building Story. Então, de que forma que eu consigo fazer a relação direta, né, entre as classes, entre os objetos das classes, né? Tanto do IFC Building para o IFC Building Story, quanto do IFC Building Story para o IFC Building. Né? No esquema IFC, eu construo isso através de relações inversas, né? Então, eu tenho aqui o IFC Building, né? E o IFC Building Story. E aqui no IFC Object Definition, eu teria que falar de herança aqui, né, e tal, mas como esse IFC Building aqui, todos eles derivam, né, todos eles são subclasses de um IFC Object Definition, então eles herdam também essas relações inversas, né? Então, ele tem várias relações inversas, uma das relações inversas é exatamente... Deixa eu ver. Você vê que ele tem algumas relações inversas ali, onde no Express ele te diz inverse, né? Então ele está dizendo ali que aquelas são relações inversas. Ou seja, não são atributos que aparecem no elemento, mas são relações que vão indicar aqui, por exemplo, uma relação de decomposição, né? Decomposed by. E aí ele diz qual é o objeto que relaciona e qual é o atributo daquele objeto que está relacionando ele. Então, existe um objeto da classe IFC Real Aggregate, onde existe um atributo Relating Object que vai mencionar ele. Então, esse objeto aqui, por exemplo, ele tanto pode ter uma relação de decomposição, quanto de agregação, né, agregando um outro elemento, quanto de ser agregado a ele. Então, é através desses relacionamentos inversos que a gente consegue ver. Então, se você souber o relacionamento inverso, você consegue acessar. Né? E esses relacionamentos, eles geralmente são, quando aparece escrito inv aqui, né, significa que eles são relacionamentos inversos. Então, você consegue acessar, por exemplo, do Building Story, eu venho aqui no relacionamento inverso Decomposes, e aí eu descubro esse objeto aqui, Real Aggregate, e através do Relating Object eu descubro o Building. Então, é mais ou menos uma coisa assim. Eu costumo usar esse tipo de diagrama, né, quando eu dou aula, que fica mais fácil. Né? Então, aqui eu tenho o objeto que faz o relacionamento dos dois, ele está apontando para cá e está apontando para cá, através desse atributo, né? E o relacionamento inverso dele é esse. Então, se eu estou aqui no IFC Building e quero achar o IFC Building Story relacionado com ele, então eu venho para esse relacionamento inverso, descubro esse objeto e através desse atributo eu descubro qual é a coleção de IFC Building Stories que estão relacionados com ele. Da mesma forma, ao contrário, eu só preciso saber quem é conhecer o nome desses relacionamentos inversos, né? Para poder fazer esse trabalho. Então, agora eu vou pedir licença para vocês para entrar aqui no... Primeiro eu queria mostrar aqui aquele Explorer, né, que eu falei para vocês. Esse aqui é um exemplo de um IFC, né? Então, acho que alguém já deve conhecer. Esse aqui é bem legal, porque esse aqui está em alemão. Então, tá vendo? Os building stories são todos em alemão. Não sei se vocês conseguem enxergar daí, né? Mas é legal porque
não importa a língua que esteja, né? Ele precisa estar no mesmo padrão. Né? Então, aqui são os stories dele, né? Esse aqui é o IFC Building. Acho que todo mundo aqui já mexeu com IFC, então sabe, né? Aqui é o IFC Site, né? Então, o Explorer, ele te mostra aqui, ó, site não, esse é o Project, né? Então, ele tem um elemento aqui no alto da hierarquia, que é o projeto. Só existe um IFC Project. E se eu estiver falando alguma besteira aí, Roda, você, por favor, me fala, porque às vezes tem coisas que eu ainda não domino. E aí eu tenho aqui IFC Site, né? E o IFC Site eu tenho aqui o IFC Building, né? Aqui ele mostra o que é, ele te diz qual é o registro, né? E aqui ele te mostra todos os atributos, né? E muitos dos valores dos atributos são outros elementos, né? Então, aqui, por exemplo, nesse caso aqui, Object Placement. Qual é o objeto que diz a localização dele dentro do arquivo? Então, ele te bota aqui, ó, um link para você clicar e ir direto para ele, ó. Então, aqui eu tenho informações desse objeto. Esse aqui, eu tenho aqui, eu consigo ver informações sobre esse objeto, que é o ID 32, que é um objeto do tipo IFC Local Placement, que não é um objeto modelado, então em alguns visualizadores eu não conseguiria ver ele, né? Mas aqui eu tenho todas as informações dele, inclusive os seus relacionamentos inversos. Eles ficam aqui embaixo, né? Então, se eu pegar aqui um elemento qualquer, por exemplo, esse Building Story aqui. Esse aqui é um elemento da classe IFC Building Story, e ele tem aqui, ó, aqui é os seus relacionamentos inversos, né? Aqui é o IFC Real Aggregates, apontando aqui. Então, quando eu clico nele aqui, eu vou para o objeto, aquele objeto de relacionamento, e aqui ele me diz, ó, nesse objeto de relacionamento, todos os IFC Spaces, por exemplo, que também serve para fazer agregação de espaços, né? Todos os espaços que estão agregados no meu IFC Building Story, né? Então, Relating Object aqui e Related Object, tá vendo? É uma coleção. E aí ele, como é uma coleção, uma lista, né? Ele tem índice que vai de 0, né, até o máximo dele lá. Então, eu consigo navegar por esse software clicando, né? Então, eu consigo fazer uma relação com o modelo, né? Com a parte geométrica do modelo, e consigo navegar aqui entre os relacionamentos. Então, isso às vezes facilita estudo, né? Dentro do IFC, quando você vai estudar, facilita que você vê todos os relacionamentos aqui e exatamente onde eles estão no arquivo IFC físico, né? Então, isso aqui é bem bacana eu acho bem legal, embora ele não seja um visualizador muito estável, né? Se você abrir um IFC muito grande, ele não vai... de vez em quando, ele fecha, né? Ele é feito em C#, mas ele não é muito amigável nessa questão. E agora a gente pode ir para o Jupyter, né? Vocês estão vendo a minha tela do Jupyter, né? Que eu não sei se eu estou ainda apresentando. Sim. Sim, né? Eu não sei, todo mundo aqui conhece, já ouviu falar no Jupyter Notebook? Não? Não. O Jupyter, na verdade, ele é o seguinte, ele é um interpretador de Python, né? Python ele é uma linguagem interpretada, né? Não é uma linguagem compilada, então ele precisa de um interpretador. E o Jupyter, ele é um interpretador que funciona no browser, né? E facilita muito o fato de você trabalhar com notebook, porque ele não só trabalha com linhas de código, né? Essas aqui são as linhas de código, mas você também pode trabalhar, você pode mudar essa linha aqui para ser uma linha de Markdown, né? E aqui você pode colocar títulos, né? Então, eu boto um título aqui. Então, e ele trabalha também com HTML. Então, você pode colocar aqui os marcadores HTML. Isso aqui facilita porque ele não é só uma linha de código, né? Ele é também um arquivo de relatório, né? Você pode criar relatórios, inclusive você pode fazer apresentações com o Jupyter Notebook. A maneira mais fácil de instalar o Jupyter para trabalhar com Python
você instalando o Anaconda, né, que é um framework que eu aconselho. Instalar o Anaconda, porque quando você instala o Anaconda, esse aqui é o Anaconda, quando você instala o Anaconda, ele já traz uma série de outros softwares, inclusive o próprio Jupyter Notebook, né? Então, você vem aqui, e ele tem aqui download, né? Ele tem uma série de pacotes que você instala por eles, então todos os pacotes que você precisa, você instala por ele, já vem com o Jupyter instalado, já vem com o pacote Pandas, né, ou NumPy, que são pacotes de análise de dados do Python, né, então facilmente você baixa ele aqui e instala ele. Né? Então é muito legal, e ele já vem com o Jupyter instalado, então você abre a tela do Anaconda, né, se você abrir aqui o Anaconda, demora um pouquinho para abrir, mas você abrindo o Anaconda, ele tem uma série de... Ele é um framework bem completo, né? Tem uma série de... Aí demora um pouco para abrir. Deixa eu ver se vai abrir aqui desse lado. Não sei se tem alguém aí que já programa em Python usando o Jupyter. Por acaso alguém já fez programação no Jupyter? Porque a ideia do Jupyter não é você fazer programas, compilar, criar sistemas, né? Mas você fazer pequenas análises, fazer análise. Ele é muito utilizado por analistas de dados, né? Então, quando você... Só conheço o planeta Júpiter. Nunca tinha ouvido falar disso aí, aqui. Não. Ele é bem utilizado aqui, ó, quando você abre a tela do Anaconda, então você abre o Jupyter pela tela do Anaconda aqui, ó, você faz instalações, aqui, você clicando aqui, ele vai abrir um módulo que você faz as instalações por aqui, então ele facilita muito porque ele integra tudo dentro do ambiente do Anaconda. Então você cria aqui os ambientes dele, vale bastante a pena. Sobre o Anaconda, sobre o Jupyter, tem bastante informação na internet, né? Isso aí, diferente do IFC, isso aí você acha bastante coisa no YouTube. Você botar no YouTube, tem curso de Python, curso de Anaconda, Jupyter, e aí é bem fácil de você pegar essas informações. Como eu falei, o Python, ele é uma linguagem de programação que tem uma curva de aprendizado bem tranquila, né? Então, dizem que é quase como escrever em inglês, né? Então, você não precisa declarar, variar, você bota 1 mais 2 e ele já te dá o resultado. Aqui no Jupyter, ele tem essa linha de código aqui e aqui embaixo o Alt, né? É sempre a saída, né? Então, eu escrevo aqui o código, né? Por exemplo, o famoso Hello World. Né? E ele aparece aqui, ou você coloca uma variável que você atribui um valor. Se colocar simplesmente a variável aqui, ele já mostra o valor, né? Então, ele é bem simples de se trabalhar. Você roda ou com Shift Enter ou clicando aqui em Run, né? Você roda. Então, a primeira coisa que a gente faz para trabalhar com o IFC, eu vou mostrar aqui muito superficialmente o IFC OpenShell para vocês entenderem como ele funciona, né? Então, a primeira coisa, a gente tem que estar com o IFC OpenShell instalado, né? Você tem que previamente instalar ele, o pacote, né? Então, você importa ele, IFC OpenShell. Alguém aqui já programou em Python, né? O professor Arito já programa em Python dentro do Dynamo lá? O pessoal conhece o Python? Não? Bom,
você tem que importar a biblioteca IFC OpenShell, né? E a partir dela você consegue abrir um arquivo. Vou abrir aquele mesmo arquivo que a gente estava com ele aberto. Eu só vou copiar o nome dele aqui, porque ele tem um nome meio esquisito. Como é que a gente abre um arquivo no IFC OpenShell? Eu vou jogar o arquivo para uma variável, né? Vai guardar o arquivo. IFC OpenShell. .open, né? E o nome do arquivo. Se ele estiver na mesma pasta que o Jupyter Notebook, ele já abre, senão você tem que dar o caminho, né? E vou executar aqui, aí já abriu o arquivo, né? Dá informações do arquivo ali. Então, uma vez que eu botei o arquivo nessa variável IFC, eu posso agora, por exemplo, selecionar todas as paredes, né? Walls. Tem comando by type. Esse type aqui, na verdade, ele está relacionado à classe, né? IFC wall. Então, todas as paredes do projeto. Ele abre, na verdade, uma lista, né? Em Python, as listas, elas são sinalizadas através de colchetes, né? Então, eu tenho aqui uma lista de todos os elementos. Então, se eu pegar aqui, por exemplo, o primeiro elemento, que eu pegar aqui o 0, né? A primeira parede, né? Então, ele te mostra, na verdade, esse wall 0, deixa eu botar aqui como wall. Viu, aproveitar agora se deu um intervalinho aí. Tem alguém com o mic aberto aí, será? Tá fazendo uma moto no fundo. É justamente aqui, cara, minha rua é muito barulhenta. Acabou de passar uma moto aqui, mas já foi. Aqui, então, por exemplo, ele vai mostrar esse objeto, né? É uma das paredes, exatamente no formato que aparece no arquivo IFC. Mas não necessariamente eu preciso trabalhar dessa forma. Então, se eu quiser pegar um atributo que eu sei o nome do atributo, né? O .name, por exemplo, ele pega esse atributo, né? Então, ele tem aqui, tá vendo? O basic wall, né? É o name dele, né? Só que eu teria que olhar lá o esquema e ver qual é a ordem do atributo. Então, esse aqui é o ID, né? É o GUID, né? O Global ID. Então, eu posso pegar aqui os atributos diretamente. Né? Então, se eu não sei o nome dos atributos também, eu posso... Tem uma função getInfo, deixa eu ver se ela vai funcionar aqui sem... de outra... Isso, ele me traz para quem conhece Python, ele traz um dicionário, né? Onde a chave é exatamente o nome do atributo. Então, ele vai dizer aqui o ID dele. Esse ID aqui, no caso, é o registro dele lá no arquivo IFC, né? Então, ó, o ID 636, o Global ID é esse aqui, né? O type, ou seja, qual é a classe dele, IFC All Standard Case, né? E a descrição, por exemplo, como ela é... Eu não sei se vocês sabem, mas toda vez que aparece um cifrão aqui no arquivo IFC, significa que é um valor nulo, né? Então, esse valor aqui, ele é opcional, né? Mas, como eu tenho que colocar todos os valores de todos os atributos aqui, como ele não tem esse valor, eu coloco um cifrão dizendo que é um valor nulo. E aqui ele já aparece como nome, né? Então, eu consigo selecionar os elementos facilmente. Você vê que com poucas linhas de código eu pego informações aqui. Né? Oi, pois não. Carlos, eu tenho uma dúvida. Existem recursos dentro do IFC OpenShell para eu fazer essa busca por elemento de uma maneira um pouco mais detalhada? Então, por exemplo, eu quero todos os elementos de uma determinada categoria, digamos, altura seja igual a tal valor,
Tipo como a gente faz no SQL, vai pesquisar num banco de dados. Se usa lá um where, algo do tipo. Ou ele tem alguma coisa assim, não? UFC Open ele Shell? Ou teria que fazer na mão mesmo? Olha, até um certo tempo eu achava que tinha que fazer na mão, mas depois a própria comunidade criou eu teria que importar, né? Por exemplo, se eu importar aqui, eu vou tentar aqui ver se funciona, eu vou importar IFC OpenShell. Deixa eu ver aqui. Não, é útil, né? Ponto útil. Deixa eu fazer assim que fica melhor até. Então, esse OpenShell. Ponto útil. Ponto selector. Eles criaram um módulo, né? Port selector. Criaram um módulo selector onde eu posso, por exemplo, vou criar aqui um elemento selector, né? A classe, né? Selector. Ver se vai funcionar. Acho que aqui é maiúsculo. Na verdade, a classe é maiúscula, o módulo não. Isso. E aí aqui, por exemplo, eu posso dizer que um elemento aqui aqui esse objeto que eu criei, né? Selector.parse. Certo. E aí eu coloco aqui o arquivo, né? IFC. E se eu botar, eu sei que existe, se eu botar só .ifc, por exemplo, ele vai pegar todos os elementos que são paredes, como a gente fez anteriormente lá, né? Se eu quiser pegar um elemento, tipo, um elemento específico de um guide, eu posso pegar também, mas se eu quiser, eu posso pegar, assim, um que seja do tipo IFC Wall. Todas as paredes de um pavimento. Acho que tem, por exemplo, no caso aqui, eu quero pegar todos que tem generic no nome, né? Então eu boto aqui, eu sei que isso aqui funciona, e aí eu coloco aqui generic, por exemplo. Aí ele pega todos os elementos que tenham generic no nome. Eu posso, por exemplo, se eu pegar aqui, deixa eu fazer aqui embaixo que fica melhor, se eu pegar aqui um building story, né, por exemplo. Isso. Se eu pegar aqui um story, bsc.bytype, pegar aqui todos os IFC building stories. Aí eu vou pegar o primeiro aqui. Primeiro aqui. E aí eu sei que o ID dele é esse aqui, né? Digamos que eu queira pegar todos os elementos que estão nesse IFC Building Stories, né? E aí eu faço exatamente aquilo que eu fiz. Deixa eu copiar para não ter que digitar tudo. Só que aí aqui eu vou colocar arroba
guide dele. Em Carlos, Ari, eu ia comentar que, no caso, como o Ari tinha perguntado da altura, a altura, como ela não é declarada diretamente na entidade FCWall, não conseguiria recuperar diretamente também. Teria que buscar o relacionamento onde está especificada essa altura. Então, ainda não sei se ele tem um phaser para buscar diretamente essas propriedades declaradas. Aqui não está funcionando. Então, teria que olhar o Building Store primeiro. Olhar o Building Store. Do Building Store, você descobria não, mas ele faz a altura. Isso aqui, eu já fiz, peraí. Eu só não estou lembrando a sintaxe. Mas ele faz sim, deixa eu pensar aqui. Deixa eu ver se eu peguei. Deixa eu ver se eu peguei certo. Ô Carlos, não sei se chegou a falar sobre a parte de documentação do IFC OpenShell, onde que você acessa os métodos que você consegue explorar. Tá dando algum problema aqui. Eu já fiz isso, eu não estou muito certo, não, mas eu vou deixar depois esse notebook aqui no GitHub. Não, sem problema. E aí prometo que eu vejo direitinho. Ah, não, isso aqui você tem que botar um hashtag na frente, é isso, para dizer que é um global D. É isso mesmo. É isso, tá vendo? Você tem que botar se você botar arroba, ele pega todos os elementos que estão naquele building story, mas você tem que botar um hashtag antes do guide, né? E aí ele vai te pega. Você vê que uma linha só. Imagina como é que eu teria que fazer isso da outra forma. Eu teria que procurar todos os rel aggregates, né? Verificar lá, o que não seria também tão difícil. Eu teria que usar exatamente aquelas relações inversas que a gente viu. Mas tem formas de usar o selector para você pegar até propriedades, né? Porque você sabe que para você pegar a altura, por exemplo, como você falou aí, a altura de uma parede, isso está em alguma propriedade, não está como atributo da parede, está como algum property, né, da parede. Então, eu teria que pegar um relacionamento de properties, depois pegar dentro desse relacionamento qual property set que estaria isso, e depois qual property que estaria isso, para poder pegar o valor mesmo, né? Daria para fazer, seria um código um pouquinho maior, mas dá para fazer isso através do selector. Inclusive, aqui ele aceita eu colocar tudo que está... No caso aqui só tem wall, né? Tudo que está... Deixa eu copiar isso aqui. Eu poderia fazer um B, né? Tudo que está aqui dentro Deixa eu ver onde é que está aqui no meu teclado. Vou fazer o uso no e-comercial, né? Uhum. Deixa eu ver se ele funciona assim, se eu tenho que usar algum parênteses. Tá vendo aí? E tem um nome genérico, né, dentro da parede. Então, você consegue fazer como SQL, né? Você consegue fazer aqui algumas coisas. Alguém perguntou sobre documentação, né? Olha, documentação do IFC OpenShell existe muito pouco. Pouquíssima documentação do IFC OpenShell. Eu tenho aqui
o que você tem é que, por exemplo, na comunidade não sei se vocês conhecem a comunidade do OSARC, né? OSARC, que é uma comunidade de arquitetos e programadores que trabalham com o OpenBIM. Ele tem lá alguns wikis, né? Que aí mostram alguns comandos de IFC OpenShell. E você vê alguns exemplos no GitHub do IFC OpenShell, né? Se você entrar aqui no GitHub do IFC OpenShell. Aliás, se você entrar no IFC OpenShell, a página oficial do IFC OpenShell, que é ifcopenshell.org, né? Você vai ter, o IFC OpenShell, ele, na verdade, ele é feito em C++, né? Então, você tem mas você tem o IFC OpenShell Python aqui, né? E aqui tem para você baixar todo o IFC OpenShell Python, e você tem a página do GitHub dele aqui. Então, na página do GitHub, o pessoal se comunica muito aqui pelos issues, né? Com perguntas e tal, mas você tem aqui... Você teria que procurar, né? Teria que vasculhar aqui, que é um pouco chato, né? Que a parte do IFC OpenShell, eu acho que tem exemplos aqui. Tem algum lugar aqui que você acha exemplos. Mas, fora isso, lá na página do IFC OpenShell, tem o que eles chamam de IFC OpenShell Academy aqui. Tá vendo? Tem aqui o Academy. Essa página aqui seria, né, para colocar... E aqui eles têm uns tutoriais, né, de como é que você trabalha com IFC OpenShell, faz algumas coisas interessantes com IFC OpenShell, né, tem uns tutoriais aqui. Só que o que eu vejo é que isso aqui é tudo... Acho que o mais novo aqui é esse aqui, que é de 28 de setembro. Mas esse foi o único desse ano que eu vi. O restante é tudo de 2014, 2015, então... Você não vê muito ativo aqui. Então, tem pouca gente... Uau, então é pouco ativo essa comunidade. É pouquíssimo ativo aqui, ó, por exemplo, 2017, tá vendo? Então, é pouquíssimo ativo essa comunidade aqui, em questão de passar conhecimento do IFC OpenShell, né? Você vai achar pouquíssima coisa na internet sobre isso, né? E a documentação dele também, ele não tem uma documentação assim, né? Então... é bem difícil de achar realmente. Pois é, isso que eu disse lá atrás, né? Esse negócio do open source, a gente fica muito na dependência da comunidade ser engajada, né? Em outros tipos de software, de outras áreas, né? Esse engajamento ocorre muito forte, né? Agora, em BIM, o negócio é bem diferente, né? Não, você vê, por exemplo, no caso do Dynamo, no caso da programação visual, você vê até uma comunidade bem ativa, né? Você vê bastante coisa, é API de Revit, né? Você tem uma comunidade e você acha muita coisa sobre C# ali, mexendo no Revit. Agora, de IFC, cara, você não acha quase nada mesmo. Quase nada. Por isso que grande parte da galera que aprende IFC lendo a documentação mesmo, porque curso, você não vê curso, você não vê nada disso. Você realmente não vê nada disso. Então, eu mesmo estava procurando um parsing para IFC, eu cheguei a ver o OpenShell, Carlos, só que aí, devido à documentação ser muito pobre, eu acabei perdendo a paciência e eu mesmo escrevi meu próprio parsing. Ah, que legal isso. Bacana. Qual linguagem? Em C#. Em C#. Em C# tem o toolkit, né? O XBIM toolkit. Tem várias. Tem o IFC. Não usei nada disso. Não, isso é bem legal. Bem bacana. Bem legal isso. Tipo, documentação pobre, cara. Não dá para você apelar para documentação para nada. É verdade. Mas é isso aí. Só quis desabafar. Que bom, né? Porque aí é bom que você estuda o IFC, né? O esquema IFC, e aprende bastante. Para você construir um passo, você precisa conhecer bem o IFC, né? Mas é bem bacana. Sim. Eu ia mostrar outras coisas aqui, mas aí acabou que se estendeu bastante, né? Então, eu só vou mostrar aqui
o potencial que você tem de fazer com o IFC OpenShell, por exemplo, isso aqui é para você, isso aqui eu não vou entrar não vou dizer aqui, explicar o código e tudo, mas isso aqui é só para mostrar, deixa eu ver se vai funcionar aqui, porque eu já li o arquivo, não sei se ele... Só para mostrar, assim, o potencial da ferramenta, né? Eu até botei isso aqui no grupo. Então, você vê aqui que você consegue visualizar. Aqui você consegue visualizar, né? Fazer código para você visualizar e manipular algumas coisas. Você pode, se você codificar, você consegue manipular. A ideia aqui é que ele, não é que ele vire um visualizador de IFC, né? Mas digamos que você queira fazer alguma análise aqui que você queira ver os elementos que estão, sei lá, com todas as rampas que estão com inclinação menor que 0,5, tal. Você não tem um Solibri, né? Você por um acaso não tem, você quer fazer aqui, você faz um código, escreve aqui, você pode colocar o elemento, os outros transparentes, ele em vermelho, né? Então, isso é uma coisa que eu estou, na verdade, estudando até como é que eu personalizo um pouco isso aqui, né? Essa informação aqui de utilizar o IFC OpenShell com Python OCC, né, que é o Open Cascade, ela é até mais difícil ainda de você achar na internet. Você tem que instalar algumas coisas, né, para trabalhar com WebGL aqui, mas é bem legal, porque você consegue chegar num patamar aí de análise de dados bem bacana, assim, fazer algumas coisas. Inclusive, eu já vi gente fazer coisa, tipo, usar um pouco de machine learning, né, para descobrir quais os elementos estão no lugar errado. Né? Por exemplo, se você consegue ver se o cara, geralmente as vigas e os pilares, IFC column, IFC bin, ali eles têm um formato mais ou menos que não vai fugir muito, então a relação de área e volume deles não relacionam. Então ele faz um relacionamento e se... Agora é a hora das motos aqui. E se você fizer um relacionamento, e se você fizer ali uma coisa que sai fora do padrão, né? Você faz uma série de cálculos, de análises, e aí você gera... E o Python é ótimo para isso, né? Que você faz análise com milhões de dados, e aí você gera um gráfico de dispersão e você vê que o elemento está muito fora do coisa. É possível que ele esteja na classe errada, né? Então, eu já vi gente fazer coisa com isso, e é bem interessante. E aí ele consegue visualmente ver quais são os elementos, depois ele vai lá e analisa para ver se eles são realmente. Então, hoje vale a pena você trabalhar com por exemplo, aqui, se eu mostrar uma coisa rápida aqui, não sei se eu gravei lá os walls, se eles continuam lá, digamos que eu faço aqui um código simples para pegar todas as informações aqui todos os... Programar em Python é muito fácil, né? É como se eu estivesse escrevendo em inglês, né? Para cada parede dentro das paredes, né? Eu vou jogar dentro de uma lista aqui, deixa eu criar uma lista aqui, lista vazia. Então, vou criar uma lista aqui e vou jogar para dentro dela aquilo que a gente viu lá, o getInfo, né? Um dicionário com todas as informações. Então, beleza, aí vou ter uma lista aqui com uma lista de dicionários, né? Então, se eu, digamos aqui, não sei se vocês conhecem, mas se você importar o Pandas, né? O Pandas é um pacote próprio para análise de dados, né? Você trabalha com Pandas, você trabalha com Pandas aqui, criando DataFrame. DataFrame é como se fossem tabelas de Excel, né? Mas bem mais poderosas, né? Então, vou criar um DataFrame aqui do Pandas. E vou jogar essa lista para dentro dele. Então, se eu dar uma olhada aqui nesse DataFrame, então, eu tenho aqui, na verdade, um DataFrame com todas as informações daquela parede, né? Global ID, Only History e tal. Posso facilmente exportar isso aqui para
para Excel, né? Eu acho que é assim para Excel. Vou facilmente jogar isso aqui para Excel. Já gravou, né? Deixa eu ir lá só ver. Deixa eu abrir esse Excel aqui. Então, abri aqui o Excel. Então, você vê que eu consigo manipular a informação com Excel muito fácil, né? Tenho aqui todas as informações. E eu consigo... Bom, e aí, de repente, do Excel aqui, eu posso selecionar, eu não selecionei, mas eu posso selecionar as colunas que eu quero, então eu posso trazer essa informação para um outro software, pegar as informações que eu quero, fazer análises aqui no Excel, embora eu possa fazer no próprio Python, né, no Pandas, muito mais fácil, eu posso inserir informações, coisas que eu já fiz, né, eu posso inserir informações aqui. Digamos que eu esteja trabalhando com as builds, né, então eu posso querer botar uma informação aqui, né, que eu queira de... eu quero fazer o as-built e eu botei todas as informações de, digamos, número de equipamentos, eu botei número de série, modelo, tal, fabricante, eu quero jogar isso para o meu IFC. Boto as informações aqui, lá no Python eu carrego esse Excel para um data frame desse data frame eu jogo essas informações para dentro do IFC. Então, tudo isso é possível fazer com o IFC OpenShell. Não sei quem foi que perguntou para mim se eu posso alterar o IFC. Posso alterar o IFC e depois posso pegar com uma Ô, Carlos. Oi, pode falar. Então, o que você está mostrando aí, como uma pessoa leiga, tá? Nesse assunto de programação, traduzindo o que eu entendi, é que eu consigo, por exemplo, eu utilizo o Solibri para fazer algumas classificações e tudo mais. Eu consigo, então, sem abrir o arquivo IFC, num software de visualização, por exemplo, eu consigo pegar os dados e aí, a partir disso daí, se eu escrever essas programações corretamente, eu extraio essas informações e manipulo ela, faço um ETL externamente, seja com Python, Panda e tudo mais. É isso? Isso. Inclusive, você pode extrair essas informações para um banco de dados, pode ser em formato SQL, você pode mexer num outro software lá, que leia esse banco de dados, e você pode trazer essa informação de volta. Né? Por exemplo, aqui, eu mudei o nome da parede, ó, a parede tinha um name aqui, né? Eu mudei para teste, simplesmente eu botei assim, all.name igual a teste. Eu vi que agora foi para teste. Se eu quiser gravar esse arquivo IFC, eu posso... simplesmente tem um comando aqui de... Eu fiz isso muito pouco, mas você pode gravar aqui, o comando write, você grava isso aqui num novo arquivo IFC. Já gravou lá um arquivo IFC teste, né? Então, se eu for lá se eu for aqui na parede, que eu só não sei qual é a parede, né? Tem alguma parede aqui que eu alterei o nome dela. Não sei se ele vai mostrar aqui. Bom, tem alguma parede aqui que eu alterei o nome dela. Ela tem um guide lá. E ele altera mesmo. Eu já fiz esse tipo de coisa e funciona. É claro, você não vai ficar alterando o arquivo IFC, porque eu acho que ele não foi feito para isso, né? Mas às vezes você quer agregar informação, ou às vezes você quer gravar um outro arquivo IFC com uma informação alterada. Às vezes você quer
consertar um IFC, às vezes o IFC veio com um problema de coordenada, né? Você quer alterar a coordenada do IFC, você consegue editar isso através do IFC OpenShell, consegue acertar isso aí. Você consegue juntar arquivos IFCs? Olha, juntar arquivos IFCs é um pouco mais complicado fazer isso programando pelo IFC OpenShell. Existem alguns... Ali dentro do GitHub do IFC OpenShell não tem só o IFC OpenShell, o pacote do IFC OpenShell. Existem alguns outros programas já prontos, né? Como o próprio Blender Bean, tem alguns de conversão, e eu acredito que tem algum lá que eu não tenho certeza, que faz merge, né? Porque o merge é um pouquinho mais complicado, né? Porque você teria que... Como é que você vai tratar a questão do IFC Project com o IFC Site, né? Tem uma questão ali de que é diferente de um federado, né? Você não está federando vários IFCs, você está fazendo um IFC só, né? Então, você tem que entender bem o que você está fazendo ali. Eu não sei se existe, mas eu acho que eu já vi alguma coisa assim, eu realmente não tenho certeza. E programar isso até é possível, mas é um pouquinho trabalhoso, né? Fazer isso aí. Mas talvez seja possível, sim. Você teria que pegar todos os elementos, todos os relacionamentos, jogar tudo num arquivo só, num formato só, né? Assim como também é mudar porque você tem aqui o arquivo IFC, você pode ver qual é o esquema dele, né? Acho que é assim. Esse é o OpenShell. Acho que é assim. Você consegue ver qual é a versão do arquivo IFC. Eu não estou lembrado como é que faz. Deixa eu só lembrar aqui como é que eu vejo. É direto do IFC mesmo. Isso aqui, né? Então você tem aqui, inclusive se eu quiser criar um arquivo novo de IFC, eu consigo também, né? Posso criar um arquivo novo, posso botar aqui, sei lá, IFC2, vai ser igual a, só não sei como eu não lembro muito bem como é que eu faço para... Porque eu sei que você pode criar uma entidade nova, né? Por exemplo, eu já fiz isso. Então, você cria fc.createEntity, por exemplo. Vou criar uma parede nova. Se eu não passar nenhuma informação, ele cria uma parede nova, né? Vou botar aqui O2. Ele cria sem atributo nenhum, tá vendo? Aí você pode ir colocando esses atributos todos, né? Ou você, no momento da criação, você pode dizer... Né? Você vai criando, se você conseguir criar, né? Você pode ir criando o arquivo todo, e aí você cria um new, por exemplo, pegar um novo arquivo IFC, eu acho que é IFC OpenShell, eu acho que é isso. É isso mesmo. E aí depois você adiciona, né, IFC .add, e você adiciona aquela parede que você criou, né, O2.
Ah, tá. É que, na verdade, você tem que criar, tem que botar... você tem que dizer qual é o esquema, né? Cada nível da estrutura você tem que criar antes, eu acho. Exatamente. Você não pode criar... IFC Site, depois IFC... Se bem que ele cria, né? Ele vai estar um pouquinho fora do esquema, mas ele cria o arquivo, né? Se eu não me engano, precisa criar o cabeçalho primeiro. Eu acho que ele já criou um cabeçalho. Quer ver? O cabeçalho você cria o IFC Site, depois o IFC Building, depois o IFC Store, e finalmente... Mas eu acho que quando você cria assim, um arquivo novo, ele já cria. É porque eu nunca precisei realmente criar um arquivo novo, porque eu acho que seria muita doideira também. Criar um arquivo novo. Deixa eu só lembrar como é que eu faço para criar aqui. Eu tive uma demanda dessa recentemente, porque eu tenho um cliente que precisava exportar IFC do Inventor, e o Inventor ele só exporta IFC da peça. Eu precisava exportar o IFC do equipamento inteiro, né, peça por peça. Daí a gente teve que encontrar aí uma maneira de resolver isso, achamos um plugin da Bindex, só que o plugin da Bindex exportava de um jeito que o cliente não estava querendo, né? Daí foi obrigado a criar E aí esse corretor aí de IFC que eu comentei recentemente, comentei aí atrás, né? Eu tive que fazer o parsing, né? Pois é, às vezes a gente precisa dessa programação para quebrar esses galhos, né? Que às vezes não tem como, as ferramentas não atendem, né? Por exemplo, uma vez, eu estava lembrando aqui, que a Kézia botou no grupo lá, que ela precisava apagar todos os FC Spaces, né? E aí, por exemplo, aqui você consegue fazer isso. Você seleciona todos os FC Spaces, você tem um IFC, você tem lá aqui, no caso, por exemplo, eu criei essa parede, você tem aquela parede, eu posso colocar IFC Remove, e apagar aquela parede. Ele apaga. E aí, quando eu gravar de novo, aquela parede já não tem mais. E aí, eu não sei como é que fica, porque, por exemplo, se tem alguma janela nessa parede, tal, o relacionamento, de repente fica no IFC, mas não aparece no 3D. Então, mas aqui, por exemplo, se eu pegasse todos os IFC Spaces, daquela forma muito fácil que eu peguei com ByType, e depois eu removo facilmente. Então, 2, 3 linhas de Python e eu consigo resolver o problema, né? Então, para isso, assim, ele funciona bem. Bom, é isso que eu queria mostrar para vocês. Não sei se alguém tem mais alguma dúvida, quer falar mais alguma coisa. Carlos, eu tenho sim. Daniel, novamente. Depois que você escreve tudo isso daí, você consegue compilar isso daí num executável, por exemplo? Não, porque o Python não é uma linguagem compilada, né? Embora você possa fazer até desenvolvimento de software na web ou desktop com Python, a proposta do notebook é que ele guarde esses códigos aqui, são scripts, né? Então, ele guarda esses scripts aqui, e você pode gravar isso em arquivo, cada script desse aqui, por exemplo, esse aqui que é um pouco mais, né, para visualização, isso aqui pode ficar gravado no arquivo .py, né? E aí eu rodo ele no Python, simplesmente digitando no prompt de comando Python e o nome do arquivo, e ele roda, né? Ou eu posso rodar ele aqui no Jupyter, ou eu posso rodar ele em outro interpretador de Python, entendeu? Posso fazer isso em outro ambiente, né? Esse aqui é apenas um dos ambientes que rodam Python, e ele roda bastante bem, né? Quer dizer, o Jupyter, ele não só permite isso, mas ele permite plotar gráficos, colocar vídeos, colocar gráficos interativos que você interage, né? Então, o Jupyter ele tem uma gama porque você reúne essa questão de carregar dados do IFC
analisar dados de IFC e todos os pacotes que existem para Python, que é muita coisa. Tem uma comunidade muito grande de Python, né? Então, você tem pacote de machine learning, você tem pacote de inteligência artificial, você tem pacote de análise de imagens, de linguagem natural, precisamente de linguagem natural. Então, você consegue, é infinito as possibilidades que você consegue fazer em matéria de dados, né? Então, se eu tenho alguma informação no meu arquivo IFC, eu quero fazer qualquer outra coisa com aquela informação, o IFC OpenShell me possibilita isso, me possibilita captar essa informação, manipular ela do jeito que eu quiser e gravar a informação manipulada em outro arquivo IFC ou popular um banco de dados para isso ir para um software. Quer dizer, são infinitas as possibilidades, né? Ok? Mais alguém tem alguma pergunta? Gostaria de falar alguma coisa? Tem os mestres aí, o Alex Roda, eu falei alguma besteira de IFC. Como eu disse, eu estou aprendendo ainda. Acho que todos estamos aprendendo. Eu ia parabenizar pela apresentação, foi muito boa. Eu queria agradecer. Eu acho que o grupo devia fazer mais isso, né? A gente devia conversar mais, assim, nem que seja, digamos que um fórum de discussão, uma mesa redonda, assim. Eu acho que todo mundo tem a crescer bastante, a desenvolver bastante com isso. Eu vou pegar depois essa apresentação, está gravada, vou colocar no YouTube, né? E vou colocar também vou melhorar esse Jupyter aqui, né, que ele está muito feio, e vou colocar ele no GitHub, boto o link para vocês depois. E aí, estou à disposição aqui para a gente conversar sobre IFC OpenShell, sobre IFC, e se vocês quiserem mais falar sobre e discutir sobre isso. Ô, Carlos, cara, eu queria te parabenizar, que é o Daniel Petrin, novamente. Oi, Daniel. Porque foi um conteúdo sensacional, na minha opinião, eu acredito que é de todos, principalmente pela questão de não termos esse tipo de conteúdo, principalmente nacional, né? E acho que em nome do grupo aí do WhatsApp, o Open Beam Brasil, que foi onde começou a discussão, né? Exatamente. Infelizmente o José Vargas, que deu o start para isso daí, não está podendo participar aqui agora. Pois é, o Vargas. Exatamente, mas, cara, parabéns. Eu espero que a gente possa contar com você, o Alex Roda e mais inúmeras pessoas dentro do grupo ali, compartilhar esse conhecimento que é raro. Tá bom? Obrigado. Muito bom. Dentro daquilo que eu comecei a falar no início, né, daquele pilarzinho eu percebo muito isso, porque eu tenho dado treinamento para a minha equipe lá, porque é importante para mim que a equipe conheça a parte de IFC, agora que a gente está preparando cadernos de requisitos, de parâmetros para cada elemento, e aonde que a gente quer esses parâmetros no IFC e tudo mais, né? Então, eu acho importante a administração pública fazer isso, né? Então, dizer de que forma que eu quero receber os meus arquivos em BIM, nada melhor do que um padrão aberto para isso, que aí não importa qual software que você está fazendo, se você está trabalhando com ArchiCAD, está trabalhando com Revit, eu só quero que na hora de converter para o IFC as informações sejam essas informações, elas estejam nesse local, né? Então, fazer auditoria disso e tal, essas coisas. Então, eu preciso às vezes dar um treinamento, eu dou um treinamento para a minha equipe sobre isso, e eu vejo essa necessidade. Então, aquele pilarzinho ali, mesmo que a pessoa seja uma pessoa que nunca viu programação, mas se você tiver ali uma introdução à programação Python, não precisa ser muita coisa, né? Introdução à programação Python, um conhecimento de modelagem orientado a objeto ali, mais o esquema IFC, você consegue fazer tudo isso, você consegue manipular, consegue fazer análise de dados, e quem gosta disso se desenvolve, né? E pode se desenvolver mais, estudando sozinho. E eu pretendo montar um curso, né, sobre isso, pegando justamente isso, pegando tanto uma introduçãozinha de Python,
depois pegando a modelagem de dados, né, mostrando direitinho toda aquela relação de herança, de polimorfismo, de orientação a objeto, e aí fazendo isso junto com a linguagem Express e o UFC, né, para já poder entender, quando você olhar uma documentação da Building Mart, você já entender aquilo ali, já não é um bicho de 7 cabeças, e para se desenvolver sozinho, né, porque na verdade são muitos elementos dentro da documentação da Building Smart, o Alex sabe, são, sei lá, centenas de elementos ali dentro, então você conhecer todos eles não tem como, você vai mexendo, vai precisando entender de cada elemento, e aí aos poucos, com o tempo, você vai entendendo mais. E o UFC OpenShell, vocês viram que é bem fácil, é um pacote muito simples, né? Então, você conhecendo o esquema, conhecendo o IFC, você conhece bem o UFC OpenShell, porque são os mesmos atributos, são as mesmas relações inversas, né? Basta você conhecer um pouco de Python e você faz rapidamente uma análise de exporta. No mínimo, você exporta para Excel para você consumir essa informação em outro lugar, né? Então, eu acho que vale a pena. Eu estou montando um curso sobre isso, né? E pretendo colocar isso aí justamente para disseminar esse conhecimento, principalmente aqui no Brasil, que pouca gente fala sobre isso. Bom, é isso. Queria agradecer a vocês também e agradecer a paciência aí de terem me ouvido e estou à disposição.